Bem, não sei se é bom dia ou boa tarde já, mas é uma alegria, né? Desde que a primeira vez a professora Adriana entrou em contato lá com a nossa diretoria e o nosso diretor veio todo entusiasmado em receber os alunos para repassar um pouco do conhecimento de Brasília. E nossa equipe tinha trabalhado o ano passado e o início desse ano na produção de um documento sobre o tombamento de Brasília. O tombamento de Brasília, você não pode entendê-lo só com o início, como o nosso professor Salviano falou. Ele tem toda uma história que leva um pouco ao passado, que chegou até a época atual. Então, para esse trabalho, eu gostaria de agradecer, primeiramente, toda a nossa equipe, que empenhou no desenvolvimento de dados que são muitas vezes difíceis, às vezes nós perdíamos o dia atrás de uma informação, mas que já tem um primeiro boneco. E esse trabalho que eu gostaria de apresentar a vocês. E gostaria de também cumprimentar, em especial, os alunos, que são o nosso futuro. Pode passar. Bem, isso aí é um texto da Sinfonia da Alvorada, do nosso Vinícius de Moraes, que esse ano faz 100 anos, e como, na época, o homem urbano do Rio via Brasília, né? Sempre colocando com uma área erma, com a área solitária, né? E ele fala, no princípio era o ermo, eram antigas solidões sem mágoa, o altiplano, o infinito descampado. O princípio era o agreste. O céu azul, a terra vermelha pujante e o verde triste do cerrado. E era isso a nossa região. Como que o homem urbano vê a natureza, o esplendor da natureza também como uma área solitária. Passa, por favor. E nós completamos aí com a frase do Juscelino também, que também dirige para esse lado. Deste planalto, desta solidão, que em breve transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais. Essa foto é do arquivo público. E ela fala que é onde que foi implantado o plano piloto. Para nós que conhecemos toda a área urbana, essa foto foi onde foi criado o Lago Paranoá. Então, ele fala na junção dos rios. Ali, de um lado, nós temos o Rio Gama, e, de outro lado, nós temos o Rio Bananal. E a junção dele, esse botânico sempre falava que seria uma área inundada, que já tinha sido inundada anteriormente, e que deveria ser um lago natural da cidade. Bem, falar de Brasília, a gente não pode falar de 3 pontos importantes. 3 pontos. Uma em relação às comissões e outra em relação aos documentos que orientaram a definição de Brasília. O primeiro presidente, Eurico Gaspar Dutra, nomeia o presidente da comissão, o general Djalma Poli Coelho. O general Djalma Poli Coelho faz um marco na mudança da capital. Ele convalida todos os estudos feitos pela Comissão Cruz, que a Comissão Cruz foi em 1982, e ainda, 1892, e ainda ele pede para ampliar a área do Distrito Federal para 52 mil quilômetros quadrados, que até então tinha sido estudado só 14.400 quilômetros quadrados. A segunda comissão, ela é já do governo Getúlio Vargas, ela é do general Aguinaldo Caiado.
essa comissão é uma comissão também de relevância, porque ela, além de estudar a proposição do Djalma, ela contrata o Estudo Belcher e contrata também a Cruzeiro do Sul, que faz um levantamento aerofotogramétrico de toda a área onde seria estudada a capital. A terceira comissão, que é a comissão do Marechal José Cavalcante Albuquerque, ela já, no governo presidente Café Filho, ela já estuda todos os resultados do relatório Belcher. Bem, esqueci de referenciar. O relatório Belcher também foi contratado pelo Aguinaldo Caiado de Castro. Então, essas três comissões seguem todo um caminho para a definição da capital. A primeira comissão, Comissão Cruz, ela fez um levantamento e deixou mapas, textos, cálculos e 83 mapas que orientaram a definição do local. A segunda comissão da empresa Cruzeiro do Sul, além dela fazer esse levantamento aerofotogramétrico de toda a área urbana, ela repassa para o relatório Belcher, pela comissão encarregada do relatório Belcher, esse trabalho. E esse trabalho é minucioso. Ele tem 208 mapas temáticos. Ele estuda toda a geologia da área, toda a topografia, inclusive os pontos mais altos, já indicando as bacias. Ele indica onde que seria o terreno rochoso, onde que seria o terreno indicado para a agricultura, onde teria o terreno indicado para a cidade, e as redes viárias, a hidrografia, enfim, ele mostra todo um panorama e define os 5 sítios onde seriam implantada a capital. Aí nós temos aqui as divisões. Deixa eu ver se eu sei mexer com isso aqui. Aqui, essa área maior, que foi estudada a pedido do Paulo Coelho. Essa área que seria a primeira definida para estudo do Distrito Federal. E aqui os sítios escolhidos para a implantação da capital. E o nosso sítio escolhido foi aqui, no número 1, que é o sítio Castanho. Bem, o sítio Castanho, ele apresentou melhores condições de topografia. Uma topografia, ela era suave, que favorecia o esgotamento sanitário, a drenagem urbana e o abastecimento d'água. Esses foram os pontos principais que levaram à definição dessa área. Pode passar. E a comissão ainda, José Sampaio, ela definiu, criou subcomissões. Essas subcomissões, uma hora, estavam encarregados da topografia, estavam encarregados da área para o aeroporto, que foi uma das principais preocupações, estava encarregada do sistema viário, estava carregado da ferrovia, e uma delas seria o estudo urbanístico. Esse estudo urbanístico, a princípio, tinha uma comissão enorme, e ficaram só os arquitetos Paulo Pena, Raul Pena, Firme, Roberto Lacombe e o José de Oliveira Reis. As medidas adotadas pelo Juscelino Kubitschek foram a criação da capital e o concurso público. Foram as primeiras. E nós estávamos em andamento com essas comissões, com esses estudos. Então, a comissão apresentou para o Juscelino esse primeiro plano. Esse primeiro plano ele é interessante, porque nós temos nessa área aqui, como a área central,
onde estaria o Congresso e estaria os edifícios do governo. Prosseguindo, uma avenida que seria a Avenida da Independência ou Avenida Monumental. Ela teria 5 quilômetros, uma largura de 125 metros. E aqui os edifícios comerciais ladeados de uma área verde. Aqui se bifurcaria e já indicava a criação do lago, já previsto para a sua implantação. Bem, quando o Juscelino deparou com esses estudos e com a comissão, ele desentendeu com o presidente da comissão e seu sucessor, ele ficou como um intermediário para seguir os estudos. Nessa época, Juscelino chama Oscar Niemeyer e o convida para fazer o plano urbanístico de Brasília. E sai a ideia do Oscar Niemeyer que teria que ter um concurso público. Esse concurso público foi realizado e concorreram 69, acho que é 69 escritórios, 36 apresentaram um projeto, 26 foram desaprovados e 10 aprovados. E ganhou o projeto do Lúcio Costa. Passa. E aí estão os primeiros rabiscos de Lúcio Costa. Ele faz esse sinal da cruz, que é o número 1, que fala que é quando o homem apropria da terra ou dela toma posse. É um sinal da cruz. Então, esse é o primeiro sinal. Ele encurvou a cruz por uma questão de topografia, por uma questão de drenagem. Muitos correlacionam com uma questão também de aparecer com avião. Eu já li até artigo falando que era uma homenagem a Juscelino, que Juscelino gostava de avião. Mas não, isso aí foi uma questão técnica de montagem da cidade. E nesse cruzamento, justamente nesse cruzamento, nós temos hoje a nossa rodoviária, que é o cruzamento dos 2 eixos, o eixo monumental e o eixo rodoviária. Ele fica, para quem passa pela rodoviária, ele fica embaixo, bem num ponto central, onde tem o nosso famoso buraco do Tatu. E isso aí é o eixo monumental, a nossa estrutura maior, né, onde está a sede do Poder Federal e a sede do governo local. A rodoviária está nesse ponto. Aqui nós temos a rodoviária e aqui nós temos o governo, todas as edificações voltadas ao governo local que encontra-se aqui, e aqui nós temos o governo federal, e aqui nós temos o Congresso. Toda a esplanada dos ministérios aqui. Pode passar. E esse é o eixo rodoviário ou o eixo residencial, que é chamado, que é o outro cruzamento. Ele é ladeado por uma intensa área verde e tendo aos seus lados os eixos auxiliares que dão acesso às moradias. Passa. O sistema viário, ele inovou como um todo, né? Brasília tem uma inovação que surpreende a todos. Ele inovou. Uma característica foram as alças que saem do eixo para evitar o cruzamento e para evitar o semáforo. Né? Na época que foi construído Brasília, Rio já sofria com congestionamentos. Embora uma indústria automobilística incipiente, mas já se
tinha necessidade de rever o sistema viário para o automóvel. Nessa época, veio para o Brasil Corbusier, que é uma pessoa ligada ao próprio professor Lúcio Costa. O professor Lúcio Costa era o responsável pelo patrimônio histórico do Rio de Janeiro. Era uma pessoa com formação francesa. Ele nasceu em Toulon, foi aluno do Corbusier e foi chamado ao Rio nessa ocasião. E Lúcio, em uma das suas entrevistas, ele fala que ele quis trazer para Brasília uma solução viária que não entrasse em conflito com o carro, o homem e o carro. Então, ele começa a desenhar e a propor soluções que não teria o semáforo. O semáforo começa a acontecer a partir de 1970, aqui em Brasília. Nós não tínhamos semáforo. Eram todos cruzamentos por meio de viadutos, por meios dessas rotatórias e que evitava o conflito. Pode. Outra inovação do projeto foi a nomenclatura viária. A rua passou a ser via, as avenidas passaram a ser eixo. E nós temos aí, mostrando a via W3 e os setores. Houve a setorização. A setorização foi criada para mostrar uma compatibilidade dos usos existentes. Não que ela seja fechada em um único uso, mas a predominância seja daquele uso. Então, nós temos aqui zona central, vai lá, volta. A zona central norte, setor bancário, setor comercial. Mas isso nós vamos falar mais na frente também. E as superquadras e as quadras residenciais. Bem, ao falar sobre Brasília, Lúcio sempre destacava que o projeto dele, de maior relevância para Brasília, foi a solução residencial. Ele criou a superquadra, que é um quadrado de 280 por 280, e com prédios de 6 andares, uma escala que ele falava que era a escala humana, que no 6º andar a pessoa teria como conversar com o seu filho, que estaria lá embaixo, poderia dar o recado ao marido. Então, isso foi a condição que ele colocou para o projeto. Além disso, ele permitiu que ele fala assim, a habitação sobe e fica em comum um espaço único, um quintal único. Então, esse quintal único era um quintal público, área comum de todos. Por isso mesmo, nós debatemos tanto aqui para que não se feche esse espaço, para que não se privatize esse espaço, que deixe ele para a vivência de todos. Muitos falam, as pessoas não gostam de Brasília, mas a criança que nasceu em Brasília viveu esse espaço e adora esse espaço. Nós temos aí inúmeras gerações que nasceram, e vocês podem conhecer as bandas que nasceram daqui, banda de rock. E todas elas citam Brasília e valorizam Brasília. Pode passar. Bem, a união das quadras, ele chamou de unidade de vizinhança. Uma autonomia relativa que ele procurou implantar para a cidade. A unidade de vizinhança teria essas 4 quadras, com seu comércio local, a sua área em comum para equipamentos maiores, como escola parque, o clube, a igreja, tudo acontecendo nesse espaço. E nessas imediações, o correio, o posto policial, todo aquilo que vinha, o
posto de combustível, tudo aqui acontecendo nessa área. Então, a pessoa poderia ter sua vivência aqui. Ela teria seu clube, ela teria sua igreja, ela teria o correio, ela teria a segurança aqui para qualquer eventualidade. Então, essas áreas deram uma autonomia urbana que ele fala sobre a sua característica. Pode passar. Outra mudança também foi endereçamento. Endereçamento passou a ser por números. Nós temos as nossas quadras, você entendendo o plano piloto, é uma das cidades mais fáceis de você chegar no local. Eu tenho, a partir da área central, do eixo monumental, nós temos uma sequência de numeração. Se nós pegarmos essa sequência de numeração e rebatermos para cima, nós temos todas as quadras ímpares. Então, nós temos a 100, 200, 300, 500, 700 e 900. E assim começando, 2, 3, 4, 5, até a 16. E do lado de baixo, as quadras pares também. 200, 400, 600 e 800. Então, aqui nós mostramos que é a indicação da quadra, os blocos foram colocados com letras, e aqui a indicação do bloco. Pode passar. A setorização, toda a cidade teve seus usos definidos por uma setorização própria. Aqui nós temos todo o setor de habitação coletiva sul, aqui nós temos todo o setor de coletiva norte, os setores centrais, que são o setor cultural, setor de diversão, setor hoteleiro, setor de autarquia, setor bancário. Então, toda aquela área que dá uma vivência urbana se concentra aqui nesse centro. E temos os setores auxiliares, o setor militar e vários outros setores que foram, aqui o setor de embaixada, que foram se agregando ao plano piloto. Pode passar. E a volumetria urbana. Estava conversando com a professora Adriana, e ela estava falando uma das curiosidades, como foi concebida a volumetria urbana. Bem, cidades satélites é uma situação, plano piloto é outra. A volumetria urbana, ela segue a altura do Congresso. Nenhum edifício em Brasília pode ter mais do que 65 metros de altura. Então, a volumetria, embora apresente parecendo maior do que 65 metros, mas nenhuma ultrapassou esse, porque ela está numa cota topográfica maior, mais alta. Isso vocês entendem. Pode passar. E a arquitetura, aí eu volto. Cadê o tombamento, hein? Eu não estou achando. Ah, está aí? Ah, tá. Volta. E a arquitetura da cidade, aqui é o último projeto do Oscar, eu pus, não é um projeto tombado, mas aqui mostra a ousadia do nosso arquiteto, a multiplicidade de formas, né? Os balanços. A arquitetura de Brasília mudou em questão de modificar uma volumetria e mostrar que o prédio pode ser diferente. Ela também mostrou que os balanços maiores podem acontecer. Ela mostrou que poderia ser agregado esculturas para suavizar e criar outras ambientações. Ela se agregou à arquitetura toda uma parte de jardinagem, com lagos, com vegetações, e
ainda, ela uniu o espaço urbano com a vegetação. Se fala que Brasília, você sai de uma edificação e você entra a um verde. A união do concreto com a natureza foi um dos fatores marcantes do projeto. Pode passar. Isso aqui ocorreu, primeiramente, em 1960. O nosso Juscelino Kubitschek tinha preocupações em favor do tombamento de Brasília. Ele queria que a cidade se preservasse e não se modificasse sua estrutura. Na época, ele escreveu ao Rodrigo. Rodrigo era o responsável pelo patrimônio histórico na época e pede a ele providências para que seja feito o tombamento de Brasília, que ele achava que as leis do Congresso não iriam garantir o tombamento de Brasília e que só um órgão federal fiscalizador poderia garantir esse processo. Mas ele não fez só isso, não. Ele, com Israel Pinheiro, que é outro expoente de Brasília, que não só é aquele que os arquitetos que pensam, os artistas plásticos que pensam, mas também aquele que faz. E aí, Israel Pinheiro era o presidente da Nova Cap e, com Juscelino, fizeram um propósito. Abriram todo o sistema viário da cidade, para que ele não fosse desvirtuado. Então, foi uma atitude que ele tomou em primeira instância e que garantiu que toda a espinha dorsal da cidade, toda a trama urbana fosse garantida. Então, esse tombamento já começa a suscitar. Depois, nós tivemos outro, que foi quando nosso ex-governador, José Aparecido, ele entra para o governo e se preocupa. Brasília já estava tendo pressões para modificações urbanas, pressões fortes. A descaracterização do plano piloto era evidente. E ele reúne com o Lúcio e pede ele um memorial que ele pudesse entrar na Unesco pedindo essa preservação de Brasília. E Lúcio Costa, além de fazer toda a defesa da capital em manutenção das suas escalas, ele também faz um projeto de adensamento urbano no plano piloto. Todo mundo, na época, se assustou, porque o criador da cidade já estava propondo um adensamento. Então, ele propõe a criação de parques, tanto na ala sul como na ala norte, e, após esse parque, a criação dos setores, que foi criado o setor noroeste, sudoeste e o setor noroeste, que está em fase de implantação. Aqui seria a área do Parque Burle Marx, que também não está implantado. Ele propôs também a criação de habitações coletivas aqui na Vila Planalto. Porque a Vila Planalto foi uma das vilas que ela conservou, se criou em função de uma defesa do tombamento, achando que ali estariam todas as moradias dos engenheiros e que poderia ser um lugar aprazível para o habitante que viesse a Brasília. Ledo engano, porque aquilo ali era uma área supervalorizada e que foi, com o tempo, substituindo as moradias existentes por moradia de diaria e, ainda mais, subindo um gabarito além do permitido. Então, aqui, por ser um gabarito maior, foi negado ainda para o Conselho de Arquitetura e Meio Ambiente na época. Vamos passar. Aí são as manchas que eu falei. Aqui a área
criada, que ele propôs. Essa área aqui, para quem veio para Brasília de ônibus, é onde fica a nova rodoviária, é um bairro que está se constituindo. Pode passar. Aqui a escala monumental, que eu me referi, a sua imponência urbana, a sua área verde, né, a sua configuração como uma área de agregação aqui no centro. E ela foi uma área aqui também generosa. Se o nosso outro projeto da cidade de Veracruz propunha aqui 125 metros, aqui se propôs 250 metros. Vamos embora. A escala residencial, que ele preserva em sua totalidade, e a escala residencial, ele fala, pode ser uma única entrada. A escala residencial fala que toda superquadra teria de ter um emolduramento verde. O sistema viário teria de ser separado do pedestre com o do veículo, que ele fala em tramas autônomas, e a garantia do seu gabarito uniforme. Pode passar. Essa área central, que é a escala gregária, onde as atividades centrais se integram e fazem todo o centro da cidade, a área do burburim, do encontro, do comércio, do lazer, da cultura. E a escala bucólica. A escala bucólica, ele define aquela escala, aquela escala onde o verde permeia todo o urbano. É a área da contemplação, da vegetação, que ele sempre defendeu. Ele ainda vivo, participando das propostas dos últimos conselhos, ele falava sobre isso. Já está na hora? Tá. Então, vamos passar rápido. Isso aqui foi o primeiro bem tombado, que foi o conjunto urbanístico de Brasília. Dentro dessas concepções, aqui o plano piloto, aqui um parque e aqui outro parque. E aqui já formando o setor sudoeste. Bem, são os bens tombados pelo IPHAN. Eu não sei se vocês andaram por Brasília, esse é o Palácio da Alvorada. Ele se distingue por estar num terreno de 400 mil metros quadrados. Metros quadrados. Ele tem como características essas colunas, que foi uma coluna inovadora em termos de cálculo, em termos de forma na época. É um dos símbolos de Brasília, inclusive consta na nossa bandeira. Esse aqui é o Palácio do Jaburu. Ele é uma imensa cobertura, se não me engano, 40 por 40, com 4 robustos pilares. Toda essa área em volta aqui são áreas de balanço. É um vão enorme, criando internamente aqui jardins e varandas. Esse é o espaço Oscar Niemeyer. Ele foi feito quando Oscar tinha, acho, 100 anos, não, foi 99. 99 anos. Se criou o espaço dele e por algum tempo funcionou como seu escritório na cidade. Ele tem algumas plantas, algumas maquetes e, ultimamente, ele estava fechado para recuperação. Palácio do Planalto. Palácio do Planalto, o próprio Lúcio fala nos pilares, que eles falam que são como penas pousando no chão. Há uma característica bem grande
nas obras do Niemeyer, ele recua a construção e faz todo esse painel envidraçado, sempre para que a pessoa sempre tivesse voltada para o exterior, vivenciando o que está de fora também. Então, com as galerias sempre passando. Aqui nós temos o parlatório e nós temos a famosa nossa rampa. Ele tem 4 pavimentos e ainda o subsolo. Pode passar. Bem, o tribunal, ele busca a semelhança do Palácio do Planalto, só que ele sobe um pouco e deixa o prédio como se estivesse levantando do chão. Bem, a escultura, a justiça, né? Então, nós temos todo esse aí. Passa rápido. Congresso. O Congresso é o projeto que que Oscar sempre falava. É o projeto favorito. Por quê? Ele joga com formas diferenciadas. Uma grande plataforma embaixo, em cima as cúpulas. Aí ele fala que a maior, que é a da Câmara, seria ela aberta para receber os anseios da sociedade, com toda a contribuição que o país pudesse trazer. Então, aqui na Câmara, funcionando a Câmara. E a menor, aqui do Senado, onde teria a parte da reflexão, das decisões harmônicas, daquilo que tudo poderia contribuir para o desenvolvimento do país. Então, ele cria a arquitetura com uma simbologia que se une como um todo. É muito interessante. E ele fala, de uma das entrevistas que ele deu na Veja, que ele, ao fazer esse projeto, ele não tinha a mínima noção de quanto era o espaço que ele precisaria. Então, ele pensou num espaço que o país fosse crescer e que teriam muitas pessoas trabalhando. O Congresso, hoje, ele tem vários anexos, mas ainda a sua estrutura básica funciona dentro dos objetivos criados. Esse aqui, Praça dos Três Poderes. Bem, como diz aí, nós vimos de uma estabilidade política muito grande. Então, era necessário também, o Lúcio julgou que era necessário mostrar para o país que, a partir daquele momento, 3 poderes iriam dirigir o país: o executivo, o legislativo e o judiciário. Por uma questão de topografia, não ficou claramente definido esses 3 poderes. Mas a gente pode ver, ele falou que seria um triângulo equilátero. Aqui nós temos o Palácio do Planalto, não, da Justiça, né? Não, é o Planalto, aqui a Justiça e aqui o Congresso. Teríamos esse triângulo. Pode prosseguir. Bem, esse aqui é o Museu da Cidade, aqui tem aquela frase do Juscelino, aqui tem um busto do Juscelino, e entrando aqui é um espaço minúsculo, mas é um museu de permanência que tem alguns escritos, interessante de se conhecer. Aqui nós temos 11 metros de balanço e aqui nós temos 18 metros. Pode passar. Esse aqui é o Espaço Lúcio Costa, também projetado por Oscar Niemeyer, e também em comemoração ao aniversário de 90 anos do Lúcio Costa, quando foi inaugurado. Ele tem uma característica especial. Ele, como Lúcio Costa queria tudo livre e tudo aberto à população, ele fez subterrâneo esse espaço a pedido do Lúcio Costa. E nele nós temos a maior maquete de Brasília, a maquete da cidade, onde ele foi atualizado em 2007, com a ponte, já com o setor cultural. E aí essas atualizações foram feitas em cinza e também com tradução para o inglês, para o francês, para o espanhol e português. E braille. Pode passar.
Esse é um projeto inicial, já é de 61, é a Casa de Chá. Ele fica na Praça dos Três Poderes, e ele tem aqui 1,30 m em relação ao nível do terreno natural. Então, a visão que você tem aqui é só você ficando em pé. Ele funcionou muito pouco tempo como casa de chá, depois como ponto turístico, e atualmente ainda está em definição de uso. Esse aqui é o Panteão da Pátria, criado quando da morte do Tancredo Neves, e ele tentou fazer aqui uma forma que ele falou que seria uma pomba em homenagem a todos aqueles que lutaram pelo Brasil. Esse é o Pombal. Esse foi um projeto pedido para a dona Eloá, mulher de Jânio Quadros, e que, ultimamente, tem sido questionado, porque o número de pombos aqui, os puleiros estão aqui internamente, tem crescido muito e tem invadido os palácios laterais. Então, é uma preocupação. A esplanada dos ministérios, e aí eu falo para vocês, gente, se vocês tivessem prestado atenção, eu não chamei a atenção de vocês, quando nós iniciamos, nós tínhamos 3 comissões, e essas comissões mudavam o presidente à medida que mudava o governo. Mudou o presidente do país, mudava o presidente da comissão. Foi assim em sequência. Até com o Getúlio Vargas, quando o Café Filho assume, que era o presidente, vice-presidente, ele também muda a comissão. Então, a estabilidade que nós temos também politicamente, que tudo se muda. Então, teríamos de ter, uma vez eu vi um espanhol falando, uma sequência de governo que pudesse implantar políticas contínuas. E aqui nós temos a esplanada, são 17 blocos de ministérios perfilados. Na fachada leste, ele é todo envidraçado, e na oeste, ele é com brisas para questão solar. Nós temos aqui a praça, onde é o lugar de maiores manifestações de Brasília. Passa. Tem mais coisa. Esse aqui também é o Palácio da Justiça, um dos lindos projetos de Niemeyer. Ele põe o concreto como lâminas e põe essas lajes encurvadas com essas caídas d'água. Pode passar. O Itamaraty, que é um dos exemplos mais delicados, e também que tem toda uma galeria, buscando também, é chamado também Palácio dos Arcos. A catedral são 16 pilares que circulam e se elevam. Aqui nós temos a cúpula, nós temos um campanário que inovou todo o campanário e todo um envidraçado. A entrada é subterrânea e o Oscar falava que a entrada é para você ter o impacto do sobrenatural. Quando você entra, tem uma penumbra e vê o céu, toda a sua luminosidade. Passa. E ele era ateu. Mas ele fala sobrenatural. Isso aqui é o nosso Teatro Nacional. Nós temos 3 salas de espetáculo. É uma pirâmide invertida, com seu topo cortado. Aqui nós temos um painel da obra do Atos Bucão. Essa parte é envidraçada, assim como a leste e oeste é envidraçada norte e sul, com painéis de Atos Bucão. Em cima tínhamos um restaurante. Ele foi fechado, agora é um espaço de multiuso, uso da Dercy Gonçalves. Esse foi o último projeto do plano piloto implantado, é a Biblioteca Nacional.
e o Museu Nacional. Aqui uma cúpula que, pelo acesso, ela se transita entre as galerias e a parte principal. E aqui nossa biblioteca. Pode passar. Esse é um projeto do início de Brasília também, proposto pelo Lúcio Costa, essa aí foi uma proposição dele. Ele liga o piso inferior da rodoviária ao piso superior. O interessante dele são essas vigas que falam que seriam como ondas. Só passando lá para dar uma olhada. Passa. Esse aqui já é a parte do Memorial JK, ele está enterrado aqui, e é um edifício todo fechado, com pequenas aberturas zenitais e um vitral, onde que está o mortuário dele. Tem aí peças dele, da dona Sara, e biblioteca particular, e alguns mais, um grande auditório. Pode ir. Esse aqui é o Memorial de Povos Indígenas. Esse memorial é um memorial interessante, ele foi pedido ainda na época de Darcy Ribeiro. Então, os índios vieram aí e fizeram uma festa. E esse memorial foi construído, e muitas vezes o governo queria fazer outra coisa. Aí ele se muda, e, finalmente, em 88, foi inaugurado, e tem peças aí do Darcy Ribeiro, do antropólogo, que ele colocou aí. Pronto. Isso aqui é o Complexo Cultural Funarte. Para quem gosta de arte, é onde que tem todos os cursos, todos os incentivos à arte de Brasília aqui. Nós temos a sala Cássia L. e Plínio Marcos. Pode passar. Bem, esse aqui é muito interessante. Esse aqui é o Teixeira Lott. Quando foi projetar o setor militar, ele chega para o Niemeyer e fala assim: eu queria saber como o senhor vai projetar o setor militar. Ele falou assim: vai depender muito da guerra que o senhor vai querer fazer. Então, ele projetou aqui, são 11 prédios perfilados, com linhas retas, tem um túnel que usa que chama Túnel do Tempo, e esse obelisco aqui é chamado de Forte Apache. Aqui na frente nós temos um grande projeto do Buller Marx, que é considerado um dos seus melhores projetos, chama Praça de Cristais. Acabou, né? Tem a igrejinha Nossa Senhora de Fátima. Essa igrejinha, ela tem um projeto em forma triangular e se caracteriza muito também por a sua laje encurvada e esses pilares que o apoiam. Foi, segundo se comenta, foi a primeira em alvenaria construída, e a pedido da dona Sara, que tinha uma das suas filhas com uma doença que queria pagar uma promessa. Isso se comenta, não sei. E o catetinho? O catetinho fala assim em 10 dias. Não acredito que nenhuma construção seja construída em 10 dias. Mas ele foi construído para alojar o presidente e sua equipe. Tem 2 pavimentos, um acesso lateral aberto e aqui uma grande varanda que dá acesso a todos os cômodos. Ele foi feito de palha, tábua, fala o Palácio de Tábua de Brasília, e catetinho em homenagem ao Catete. E a gente vê, quem conhece o Catete do Rio de Janeiro, o Palácio do Catete. É muita coragem, muito heroísmo, muita dedicação e muito espírito, né, de patriotismo dar para uma área dessa que não tinha nada e que ele fala, numa solidão. Acabou. Desculpa aí o horário, mas é um pouco que a gente quis mostrar para vocês.